Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, estudando como aluno, como aprendiz, a doutrina espírita, na sua pureza doutrinária. E a ciência do direito. Assunto de hoje, a pacificação. Como ser um indivíduo pacífico? Só estudando, assimilando as regras da lei, aplicando em você e se reformando. Se reformando em todos os sentidos, principalmente o sentido moral, que é o respeito integral às leis. Pacificação. Para você se pacificar, não existe milagre, autocura, nada disso. É o estudo e a aplicação correta das regras. É aí que você se torna um indivíduo honesto, direito, um indivíduo que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, porque você respeita integralmente os artigos das leis. Vamos começar por Jesus. Jesus escreveu através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, ele foi perguntado por um fariseu qual seria o primeiro mandamento na lei de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Estudou. Ou seja, você tem que estudar Deus através de suas leis. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e de Pedro, os mandamentos de Moisés e para os espíritas, as 5 obras básicas. Para você estudar essas 5 obras, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, a doutrina espírita, são 10 anos estudando, de 1 a 3 horas por dia. Para você se pacificar, depende 99% de você, da sua disciplina, da sua coragem de se renovar. Mas renovar com base na lei de Deus. Aí disse Jesus que amar quer dizer estudar. Como é que você pode amar alguém desrespeitando esse alguém? Amar é estudar, compreender, entender, assimilar e praticar. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que primeiro estudar, inclusive você, para saber como é que você vai fazer. Por isso que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, só leia o Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Não compre outros livros. Emmanuel é um excelente professor, um excelente seguidor, rigorosamente seguidor de Jesus. Disse ele no prefácio desse livro: efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Hoje está na moda você ser ignorante. Tem uma onda aí espalhando isso dentro da religião, dentro das religiões, espalhando para você ser ignorante, para você ser escravo de vídeos e de palestras. Você vai ficar 50 anos e não vai se renovar, só pelo estudo em casa, de 1 a 3 horas por dia. E ainda diz ele: quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, precisa estudar. Está aqui, meus irmãos, não tem outro caminho. Parem de seguir certas palestras, certos vídeos, certos programas e estudem as obras seguras. Jesus, comece com Jesus. E aí, em Mateus ainda, ele escreveu um roteiro para nós, quando ele fez
para o discurso do monte. O primeiro, caminhar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vai ter que começar a estudar e se renovar. Não é autocura, não. Quem fala em autocura não conhece nada de espiritismo. É se renovar pelo estudo. É você conscientemente tomar atitudes, mudando os seus comportamentos, buscando ser humilde de coração, para ter o seu coração puro. Quem vai vigiar o seu coração é você. E aí ele traça os degraus do estudo, que demora de 15 a 20, 30 anos, para chegar, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Como é que você vai ser um pacificador? Vamos trabalhar nesse livro seguro, Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Livro seguro. Na explanação terceira, tinha uma senhora chamada Sara, que todo dia assistia a Jesus. E um belo dia ela diz que mesmo assistindo a ele e buscando o conhecimento da verdade, estava sempre em depressão. Porque ciumenta, briguenta, como nós estamos todos hoje. Mal emburrados, agressivos, ignorantes, não queremos tirar essa ignorância de nós. E aí ela diz que ela trabalhava lavando os vasos, os baldes, para quando o seu marido chegasse com o leite, tirasse das cabras, e se eles encontrassem uma sujidade no balde, tudo se azedava. Disse Jesus, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos ou não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo. Se confunde. Como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos, Sara, penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Está aqui, lavar o vaso da alma é trabalho nosso. Começar a tirar de nós essas ervas daninhas da ignorância, da teimosia, do rabugento, da rabugice, da inveja, do ciúme, do ódio, desse melindre que está espalhado aí em 99% das casas religiosas. As pessoas estão melindrosas porque ignorantes e orgulhosas porque são presidentes, são donos do poder. Enquanto isso, Jesus está esquecido e a depressão tomando conta de tudo e de todos. Esse é o caminho. Numa outra lição aqui, nesse mesmo livro, que é um livro para ser uma lição dessa, ser lida de 6 em 6 meses, estudada de 6 em 6 meses, 1 hora por dia. Ele dá um conselho a Pedro. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. É a programação reencarnatória para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Nós reencarnamos tudo programado para reacertar tudo, para consertar os nossos erros, nossos defeitos, nossas má compreensões. E também para iniciarmos o trabalho no caminho do bem. Pedro era marceneiro.
Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, Pedro, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Paciência, tolerância, respeito, benevolência, indulgência, fraternidade, confraternização, respeito, urbanidade, educação. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, Pedro, em nome do Pai, por isso que tem que estudar o que o Pai quer, através de suas leis, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Nós precisamos estudar como fazer isso em nós. E eu termino esse breve estudo sobre a pacificação. Pacificar é estudar o Evangelho de Jesus, as obras básicas, de 1 a 3 horas por dia. É o operário, você vai se refazer, renovar, como diz Martins Peralva. E aqui Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, na última lição, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Só com estudo, meus irmãos e minhas irmãs. Não caiam nessa vala iludida da sociedade. Vai atrás de palestra. Uma palestra mal feita por semana, você perdeu 7 dias. Se você estudar as obras seguras, 1 hora por dia, você ganha todo dia o tempo precioso. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos das luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos. Nossa necessidade básica, diz o Espírito Emmanuel, livro seguríssimo, diz o Espírito Emmanuel, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus, de conversão substancial do eu ao estudo de Deus, ao estudo de suas leis, como está lá no livro dos Espíritos. A lei natural é a única para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós não seguimos o programa de Deus, porque somos seus filhos, fomos feitos para a perfeição, para a felicidade, mas tudo de acordo com os esforços próprios. Nós temos que aprender a iluminar o nosso íntimo para mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e efetivamente nos tornarmos obreiros do Senhor, praticando de verdade, porque estudamos, estamos conscientes, responsáveis, praticando de verdade a lei de justiça, de amor e de caridade, só fazendo para com os outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. Fora do estudo, não há como entendermos as leis de Deus, não há como praticarmos a caridade. A caridade, ela é importantíssima, mas para praticá-la temos que nos preparar, estudar, compreendê-la, para aí chegarmos à prática. Fora do estudo, não há como fazer isso. Grande abraço. A única proposta do Espiritismo é mostrar a todos nós o caminho do estudo para chegarmos à perfeição. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto, com a pacificação no coração, se estudarmos.